Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Damos continuidade agora ao nosso ciclo de bate-papos do OMODê, que é o Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada, essa mostra artística, educativa e esportiva que tem o objetivo de enaltecer as culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Este ciclo de bate-papos ele é direcionado ao público adulto, mas sem deixar de trazer as crianças, pois contamos com um espaço dedicado a elas, com um espaço Kizomba, com a companhia Alcina da Palavra aqui na Praça de Convivência, e está em diálogo direto com as temáticas da curadoria dessa mostra. A gente conta também com acessibilidade por meio da interpretação de Libras, hoje com as intérpretes Amanda e Gabi. Esse é o nosso 11º encontro, intitulado Políticas, Direitos e Saúde nas Infâncias Negras. Neste encontro, nós iremos refletir sobre as políticas públicas voltadas às crianças negras, os seus direitos e a saúde dessas crianças. Serão discutidos temas como acesso à educação e à saúde, a construção das políticas inclusivas e o papel da sociedade na garantia dos direitos das crianças negras. Para compor o bate-papo de hoje, gostaríamos de convidar para subir ao palco a Viviana Santiago, e a Maria Ribeiro. E para a mediação, a Melina Barbosa da Silva. A Melina é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela foi supervisora do Núcleo Socioeducativo no Sesc Pompeia e, atualmente, ela é coordenadora da Programação Cultural no Sesc Vila Mariana, atuando nas áreas de diversidade cultural e direitos humanos. Passo, então, a palavra à mediadora. Uma ótima vivência a todas, todos e todes. Obrigada, Ana. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma alegria estar aqui participando dessa programação tão bonita. E, especialmente, nesse meu momento, né, que eu estou aqui gerando uma criança negra que enfim, estou refletindo sobre as questões todas que envolvem gerar uma criança negra, né, e educar essa criança. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar esse momento com a Maria e a Viviana. E aí, quando eu estava me preparando aqui para esse encontro, né, comecei a pesquisar um pouco sobre o tema, que é um tema muito desafiador, né, muito vasto. Comecei a pesquisar alguns dados estatísticos, né, sobre o acesso das crianças negras à educação, à saúde, dados da violência, dados relacionados com, enfim, trabalho infantil, todas essas variáveis aí que a gente sabe, esse conjunto de violações à infância, né, que a gente conhece. E é muito triste ver, né, o quanto o racismo ainda hoje consegue ser devastador, né, nas nossas vidas, inclusive nas infâncias negras das nossas crianças. E aí desisti de trazer esses dados e falei, poxa, a gente tem tanta gente pensando de forma tão potente, né, transformações para esse contexto, que eu acho que é mais legal a gente trabalhar a partir daí, né? Olhar para essas potências que têm se desenvolvido, pensar também o quanto as crianças também têm elaborado maneiras de resistir e existir nesse contexto, né? Lógico que tudo isso é importante para a gente criar diagnósticos e pensar políticas, mas pensando até no contexto dessa conversa, né, nessa programação, que tem dado uma luz e um brilho tão bonito às infâncias, né, dado protagonismo às crianças, o nosso convite hoje é olhar para esse tema a partir dessa perspectiva, né, da criação, da criatividade, né, da reelaboração de tudo isso. E aí, queria convidar, né, nossas duas participantes para fazerem uma primeira fala, né, a partir dessa provocação do encontro de hoje. Vou apresentá-las, já vou apresentar vocês duas, e aí vocês podem já seguir a fala, tá? Pegar minha colinha aqui. Então, a gente está aqui hoje com a Viviana Santiago.
que é pedagoga e consultora em diversidade, inclusão e sustentabilidade. Atuou por mais de 13 anos junto a organizações internacionais de promoção de direitos de crianças e adolescentes. É colunista no portal Lunetas e na revista Asmina. É feminista, palestrante nos temas de antirracismo e comunicação não violenta. A Viviana é defensora dos direitos humanos, professora e mãe de João Marcos, desculpa. Você quer começar falando, Viviana, e depois eu apresento a Maria? Posso. Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Tivemos uma apresentação espontânea. A vida acontece entre os nossos planos, né? É muito bonito a gente poder acolher as surpresas da vida. Eu acho que, para mim, é muito potente, né, poder estar aqui e fazer essa conversa enquanto mãe, né, mãe solo de um menino e de um menino negro, né, enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, né, enquanto professora, né, e perceber o quanto que todas essas dimensões elas estão conectadas e o quanto que o racismo ele trouxe para mim, né, desde antes de eu chegar nessa vida, mas me acompanhando a minha vida inteira, muitos elementos, né, que vão tentar precarizar a minha existência. Mas não é isso que me define, né? O que me define é a minha capacidade de resistir a isso. É a minha capacidade de reelaborar a minha vida a partir da violência. Mas é importante trazer a violência, para que a gente não faça aquela coisa de isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Não, existe sim. Né? E é preciso que a gente fale sobre o racismo, é preciso que a gente chame as coisas pelo nome. Né? E essa é uma perspectiva que, quando a gente lança para a infância negra, é um processo que ainda é muito novo. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a pensar criança a partir das dimensões de gênero, de raça. Quando a gente pensa criança, e a gente usa essa palavra, né, criança, dá uma ideia de que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. E quando a gente fala menino e menina, a gente já diz, tem algumas diferenças acontecendo aí. Quando a gente diz que são brancos, negros, indígenas, a gente diz, E aí a gente vai entender o que é que atravessa a vida dessa criança. E chamar a questão racial, né, para estar presente quando a gente pensa a infância, é urgente. Porque, no Brasil, hoje, a gente não tem uma infância negra. Né? Não foi feito para que existisse infância negra. Audre Lorde ela diz que não era para a gente ter sobrevivido. Né? E a população negra no Brasil não era para essa população ter sobrevivido também. Né? A gente tem evidências aí fartas de todos os planos eugenistas que diziam, né, e principalmente a partir do estímulo da imigração, né, que em 3 gerações não haveriam mais negros no Brasil. Então, não era para a gente ter sobrevivido enquanto pessoas negras. Mas as crianças negras elas nunca foram pensadas enquanto negras. A gente tem, e eu escrevi um livro para o Guelé 10, você consegue acessar esse livro online, que se chama Reinventando a Infância Negra, porque a gente não tem essa ideia. No começo da vida, né, o Brasil é um dos países, é o país do mundo que mais raptou escravizados, né, raptou africanos na condição de escravizados. E isso tem um porquê. Porque a taxa de natalidade na escravidão do Brasil era muito baixa. Isso significava dizer que uma pessoa lucrar com o escravizado, esperando que eles se multiplicassem para poder ter muitos, era quase impensável. Então, eles traziam muito. Então, quando essa mulher ela engravidava, essa mulher negra, valia muito mais o leite dos peitos dela do que aquilo que nascia, que ninguém sabia se ia vingar. Então, o que a gente tem ali no começo é um bicho, não é um bebê. E aí você pode ter um pouco da materialização quando você pensa naquele quadro, Um Jantar Brasileiro, de Debré. Seguramente vocês se lembram desse quadro. É um quadro que aparece uma família branca jantando, algumas pessoas escravizadas de pé, abanando essa família com leque, e no chão, umas criancinhas, uns bebezinhos negros. E a família branca está jogando migalhas para o bebezinho negro, ou seja, aquilo é um bicho.
Depois, e aí, quando a gente vai entender Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele ajuda a gente a entender que depois esse que não era um bebê, era um bicho, também não vira criança, é um brinquedo. E Gilberto Freire vai dizer, em Casa Grande Senzala, que aos 5 anos de idade, todo ioiô ganhava um moleque para ser seus companheiros de aventura e de brinquedo. Olha só que interessante. Ele está falando de 2 crianças, mas ele faz uma distinção. Tem o ioiô e tem o moleque. Né? O moleque era a maneira como, no período da escravidão, se chamava as crianças negras. Então, ioiô vai ter ali o companheiro de brinquedos, e Gilberto Freire ele diz que, frequentemente, também vai ser alvo, né, das malvadezas de ioiô, as surras que vai levar. Então, a gente tem um brinquedo ali. E, por fim, a lei do ventre livre vai dizer que a gente tem, né, aquilo que não era bebê, não era criança, agora é trabalhador, porque a lei do ventre livre vai dizer que todo senhor de escravizados que decidisse manter a criança que está livre, embora o ventre é livre, mas a mãe é escrava, né, como diria Silvana Brandão, né, ventre livre, mãe escrava, no livro que ela escreveu, se essa criança ele decide ficar, essa criança, aos 8 anos, ela vai começar a trabalhar e vai trabalhar até os 21 anos para indenizar esse senhor de escravos por tudo que ele financiou por essa criança até 8 anos de idade. Então, veja só, é um bicho, é um brinquedo e depois é um trabalhador. Quando a gente pensa no que aconteceu com Miguel na época da pandemia, a gente percebe muitas atualizações dessa perspectiva. E é uma coisa que existe até hoje, né? Quantas vezes as pessoas já não ouviram dizer: olhe, Maria, traga sua filha para brincar com a minha, a patroa, dizendo, né, para essa mulher negra que é trabalhadora doméstica. Ou seja, que, né, um brinquedo. Ah, porque meu filho fica muito entediado. E aí eu até falo, né, para a menina que trabalha lá em casa que ela pode trazer o filho dela para brincar com o meu. Ou seja, é um brinquedo, tem uma criança aqui. E no episódio de Miguel, em que essa mulher negra, trabalhadora doméstica, ela leva esse filho para trabalhar, que era companheiro de brinquedos dessa criança branca, a patroa de Mirtes, a Sari, ela diz: eu deixei Miguel sozinho no elevador, porque eu precisava cuidar da minha filha. Então, um menininho negro de 5 anos de idade não precisa de cuidado. A filha dela precisa. E por que é que Miguel não precisa de cuidado? Porque ele não é uma criança. É um bicho, é um brinquedo ali. Nos últimos anos, os projetos de lei que mais tentam fazer modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são de 2 ordens. São projetos de lei pela redução da maioridade penal e são projetos de lei pela diminuição da idade mínima para o trabalho. Ou seja, eu tenho a continuidade da ideia de um trabalhador. Porque quem será, né, que essas pessoas, né, deputadas e deputados, estão pensando quando falam que pode começar a trabalhar antes de 11 anos de idade? É na criança branca de Orleans e Bragança, né, do Alto de Pinheiros, de não sei onde? Não. Eu estou pensando numa criança muito específica aqui. É essa que sempre trabalhou, porque eu não consigo pensar. Agora, também tem o seguinte: se essa criança ela deve trabalhar, e se ela não puder trabalhar, a lei do ventre livre ela também cria uma coisa para a infância negra no Brasil, que é a institucionalização da infância negra. Porque, quando o senhor não queria ficar com essa criança, poderia haver a tutela, né, que uma família branca poderia pegar o cuidado dessa criança negra, mas, para poder sublocar esse trabalho, podia trabalhar para essa família, ou essa criança ela é institucionalizada nas fundações, na Santa Casa de Misericórdia Nascente, então. E aí a gente vai entender que o outro tipo de projeto de lei, que é o projeto de lei pela redução da maioridade penal, ele pensa que, então, só existe outro destino, porque é um bicho, né, é um brinquedo, é um trabalhador ou é um monstro, que, então, tem que ser contido, tem que ser colocado atrás das grades. De novo, quem é que vocês acham que as pessoas estão pensando quando dizem que deve responder a pena como um adulto? Que alguém de 11 anos de idade deve responder e ficar trancafiado por 30 anos. É uma criança branca? Não.
né? Porque a gente tem aí um censo, tem vários estudos, eles são feitos principalmente nos Estados Unidos, que eles vão mostrar que quando uma criança branca está sozinha na rua, essa criança é frequentemente acessada por pessoas adultas para perguntar se está tudo bem com ela. Está perdida, precisa de ajuda, tem que chamar proteção. Uma criança negra, da mesma idade, vestida com as mesmas roupas, parada na rua, ninguém liga. Porque esse é o lugar que as pessoas veem essa criança. Então, a minha hipótese, onde eu venho trabalhando, é que, antes de começar a falar em defender direito de criança negra no Brasil, a gente precisa criar uma infância para essas crianças, porque até hoje não existe. E, quando eu digo a gente, eu estou falando do Estado brasileiro, porque a população negra vem criado. Porque não tem nada que seja mais bonito do que a gente pensar a relação, né, das famílias negras com as suas crianças. A gente pensar, eu sou de religião de matriz africana, né? Eu sou de Jurema, mas sou assídua frequentadora de Umbanda, de Candomblé, teve batuque, eu estou lá. Não tem nada mais bonito do que a reverência, né, que se faz aos mais velhos e aos mais novos. Não tem nada que provoque mais alegria do que uma chegada, né, do que essa vida negra que chega ali naquele momento. O momento em que essa criança, e a gente aprende com essa criança, como essa criança tem a ensinar. Eu tenho várias amigas, né, que já são mães equedes e dizem, olha, eu não consigo ter uma frequência do jeito que eu gostaria para o terreiro, porque meu terreiro não é na cidade que eu moro, e o jeito que eu aprendo é com as crianças. Né? Eu sou de Recife, então eu tenho uma amiga que diz assim, olha, é os pirraia, né, os pirralhos lá do terreiro que me ensinam as coisas. Eu aprendo porque eles me ensinam tudo. Olha o lugar dessa criança. É o lugar da potência, é o lugar de com quem a gente aprende, é o lugar de que eu sou uma pessoa adulta, né, mas eu reconheço que tem um frescor nesse olho, né, que é o frescor que eu não tenho mais, já tive. Né, esse lugar do mundo que a criança negra ocupa. Então, aprender, né, principalmente a partir das práticas tradicionais, a entender como é que a gente deve olhar para uma criança negra. Entender a partir da relação, né, que as pessoas, dentro desse movimento, dos movimentos culturais, das aulas de capoeira. Por que eu estou trazendo essa perspectiva? Porque é uma outra cosmovisão. A gente está olhando a partir de outro lugar. A gente não está olhando a partir de uma cosmovisão branca que inaugura no mundo, né, essa perspectiva de que eu não reconheço esse outro, que eu crio um outro. Né? O processo de invenção do outro é quando eu digo, não se parece comigo. E eu tenho essa outra idade, que é a renúncia, de dizer, olha, eu estou colocando um limite aqui. E a gente tem excelentes práticas, né? A pedagogia de terreiro, a pedagogia griot, a perspectiva, né, dos movimentos de capoeira, das escolas de samba. Não tem nada que seja mais precioso, né, do que ver aquelas crianças pequenininhas, que as famílias são tradicionais no samba. Né? Essa criança que tem lá tem 3 anos de idade, né, e a criança já sabe. Né? Mas ela não sabe porque está no DNA dela, porque isso aí é essencialismo. Ela sabe que ela está num ambiente que considera ela importante o suficiente para trazer para perto. Para dizer, sente aqui no meu colo, né, enquanto eu vou tocar. Né? Vem aqui para a roda. Né? Entra aqui na roda, vem aqui que eu vou te ensinar como é que a gente compra a briga. Né? E aí os capoeiras vão dizer. E da vivência na capoeira, essa criança aprende a gingar. Né? E a gingar contra o racismo que está ali o tempo inteiro, né, querendo dizer, né, que ela é menos, que ela é bicho, que ela é brinquedo, que ela é trabalhador, que ela é monstro. Então, a gente tem muitos desafios, né, para pensar a perspectiva do direito das crianças negras, mas a gente também tem um horizonte de possibilidades, né, que estão aí, né, e a população negra sabe como essas crianças devem ser criadas e educadas e cuidadas. Muito obrigada por essa primeira contribuição. Acho que você toca em pontos muito importantes, né, sobre quem tem direito a ser criança e que referenciais a gente usa para pensar essa infância, né? A partir de onde a gente lê, assim. Acho que a gente pode se debruçar mais sobre isso ao longo do encontro. Vou convidar agora a Maria, né, para falar um pouquinho para a gente as impressões dela. A Maria Ribeiro é cientista social pela PUC São Paulo, mestre e doutora também pela PUC São Paulo, em comunicação e semiótica. Ela é professora no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela FEFELESH na USP
e trabalha também como professora na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão na PUC. Ela é redatora-geral do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, o CIAParto, integra o coletivo Margens Clínicas, da Rede para Escutas Marginais, do Grupo Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, também integra o Conselho do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas, da FEFELESH na USP. O seu relatório de estágio pós-doutoral, intitulado Ginecológicas, o Nascimento Negro para Além da Tragédia, foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, na categoria Ensaio de Não Ficção, e publicado. Ela vai falar um pouquinho sobre ele hoje também. Então, Maria, te convido a trazer um pouquinho as primeiras impressões a partir desse nosso convite para o papo de hoje. Muito obrigada, Melina, pela apresentação. Quero dar boa noite para todas as pessoas, começar reconhecendo a presença das minhas pessoas mais velhas e também das minhas pessoas mais novas. Agradecer a Melina, a Ana Emília, Viviana, por essa perspectiva histórica tão importante, e agradecer também as nossas colegas que estão traduzindo o nosso discurso para um número maior de pessoas. Então, bom, o tema que nos reúne hoje, aqui no SESC, é Políticas Públicas, Saúde e Infâncias Negras. E sendo eu uma mulher negra, mãe de uma criança branca, eu gostaria também de compartilhar algumas reflexões sobre políticas públicas em educação, com ênfase na educação antirracista. Também porque, por meio de um letramento racial bastante tardio, que eu sofri, passei por toda a minha formação sem ter lido uma pessoa negra, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, em razão desse letramento racial tardio, eu me avi com a supervidência de que eu estava criando uma criança. Hoje ele tem 8 anos de idade, se identifica como um menino, e um menino que, crescendo, independente de mais tarde se autodeclarar uma mulher ou um dissidente de gênero, esse menino, hoje assim, ele vai crescer e, crescendo, se tornará um homem branco. Como homem branco, de acordo com as determinações do nosso sistema racial, ele é uma pessoa que pode gozar do privilégio de ser um homem branco racista. O racismo é um privilégio da população branca, sobretudo porque no Brasil o racismo é fenotípico, então as violências são dirigidas contra as pessoas em razão da cor da sua pele. E pensando nisso da educação antirracista, eu queria talvez fazer alguns breves comentários sobre a Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, portanto, esse ano completa 20 anos, e que determina o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino. E uma lei que, durante 20 anos, segue sendo sistematicamente ignorada. E essa ignorância é, evidentemente, uma performance racista e tem consequências bastante deletérias. Há mais ou menos um mês, eu estive acompanhando a conselheira Rosângela Hilário, que é professora da Universidade Federal de Rondônia. Estivemos em Brasília para conversar sobre livro didático. E, aceitando esse convite que Melina nos faz para ultrapassar a dimensão diagnóstica, considerando que as violências que alcançam o corpo negro são as mesmas desde o século XVI, a conversa que nós tivemos sobre livro didático em Brasília era: devemos concluir, então, que não podemos cumprir a lei? Não conseguimos cumprir a lei? São 20 anos. Porque algumas leis são cumpridas. A lei que determina o genocídio da população negra, a lei que determina a manicomialização da pobreza, a lei que determina a violência obstétrica contra corpos gestantes negros de modo prioritário. E por que essa lei é uma lei importante?
As consequências do não cumprimento dessa lei é que as crianças negras e não negras são ensinadas na escola que uma pessoa negra ela carrega atrás de si uma cadeia significante que começa com a escravização, com a sujeição, com a subalternização. Ao passo que a criança branca está também aprendendo que ela pode, pela cor da sua pele, ocupar o lugar do algoz, né? Então, quando nós defendemos a implementação da lei, é para que essa criança, todas as crianças, negras e não negras, tenham a oportunidade de entrar em contato com essas perspectivas culturais, né, e pensando especialmente na cultura negro-brasileira e de descendência forçosamente africana, porque não havia pessoas negras no Brasil antes do sequestro transatlântico. Essa sublinha é importante porque essas crianças entrarão em contato com culturas absolutamente ricas, culturas que estão fundadas na ideia de comunidade e culturas que arremessam na ponta da sua lança a ideia de bem comum. Então, todas as pessoas se beneficiam dessa lei, né? E acho importante dizer também, quando dizemos que as crianças aprendem quais são as cadeias significantes associadas à sua raça, que se a gente for abrir a caixa preta... Não, a caixa preta não, vamos abrir a caixa branca do racismo. Se a gente abrir a caixa branca do racismo, uma das suas estratégias performáticas é a antecipação. A antecipação da nossa presença nos espaços. Eu não consigo circular em nenhum lugar sem antes ser lida como uma mulher e como uma mulher negra. E essa antecipação tem consequências. O caso do Miguel é um caso que eu trato também nesse livro, Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia. Eu não sabia se podia fazer jabá. Mas... E também o caso, por exemplo, né, dessas antecipações, para falar sobre essas antecipações no espaço, no caso, por exemplo, de um garçom em 2018, num dia chuvoso, este homem carrega um guarda-chuva e um carregador para bebês, porque estava chovendo e porque ele estava se deslocando em direção à companheira, no ponto de ônibus, com seus 2 filhos. A polícia se confundiu. Ela leu no guarda-chuvas um fuzil e no carregador de bebê um colete à prova de balas. E esse homem foi assassinado aos 26 anos de idade. Essa confusão dos agentes da segurança pública se dá exatamente em razão dessa antecipação que nos é ensinada na escola. Então, não podemos dizer, os agentes da segurança pública. Precisamos ser honestos, e aí a Audre Lorde também fala sobre escavar a honestidade e entender que nós estamos fomentando essa cultura da violência desde a infância. Tem um outro caso também que eu conto no livro, e eu acho que ele dá a dimensão de que nós estamos ainda num estágio muito inicial de um entendimento antirracista. Meu filho nasceu, meu filho Antônio, ele é um menino branco, e eu fui acompanhar a minha irmã, que é uma mulher branca, ao salão de cabeleireiros. Meu filho tinha 3 meses de idade. E eu estava amamentando, então, peito negro, numa boca branca, alguma coisa bastante plástica. E uma mulher branca se dirigiu para minha irmã e perguntou se o filho era dela. Quer dizer, o racismo, ele é tão entranhado nas nossas vísceras e no nosso conhecimento, que para aquela mulher, por algum momento, fazia mais sentido que no século XXI uma mulher branca estivesse acompanhada de uma ama de leite do que aquela presença negra interditada naquele espaço estivesse ali amamentando o seu filho. Então, eu acho que talvez seja importante, já para passar a palavra, pensando nisso de educação antirracista, eu gostaria de compartilhar 2 experiências que se deram. Uma numa escola Eli,
uma numa escola privada e uma numa escola pública, ambas autodeclaradas antirracistas. O primeiro caso é de uma escola privada e esse caso foi compartilhado pela Lia Weiner Schuckmann, que é uma mulher branca, casada com um homem negro e tem filhos negros. E contava a Lia Weiner Schuckmann que havia visitado uma escola antirracista, que tinha livro de gente negra, tinha boneca negra, um forfé negro, e a diretora branca acompanhava a Lia, branca, e seu filho negro pela escola e dizia: olha, aquele ali é o Raul, professor de história. Oi, Raul, tudo bem? Depois eu preciso falar com você. Essa aqui é a Tânia, professora de artes. Oi, Tânia, como vai? E passaram pela equipe de limpeza e Lia perguntou: e aquelas pessoas? Qual é o nome daquelas pessoas? E a diretora disse: não, sabe o que é? Eles são terceirizadas. Eles mudam muito, a gente não sabe o nome. Saindo dessa visita à escola, o filho negro da Lia disse assim: mamãe, eu entendi. As pessoas brancas, elas têm nome e elas se vestem da maneira como elas quiserem. As pessoas negras usam uniforme e não têm nome. Então, foi isso que essa criança aprendeu desse passeio. E tem uma outra experiência, que é o avesso dessa primeira. Em 2018, acompanhando também a professora Rosângela Hilário, nós visitamos cerca de 10 escolas de ensino fundamental na periferia de Porto Velho, em Rondônia. E uma experiência me chocou bastante, né? Eram crianças de 5 anos e as professoras fizeram a seguinte experiência. Primeiro perguntaram para aquelas crianças, a fim de construir uma nuvem de palavras, o que é que elas entendiam por negras e negros. E elas escreviam, ou não sei se escreviam, não escreviam ou diziam, e a professora escreveu nessa nuvem de palavras que ficou exposta na escola. Feia, fedida, cabelo ruim. E estamos falando sobre crianças negras. As professoras fizeram um trabalho ao redor da figura de Teresa de Benguela, uma liderança quilombola bastante importante, né, que fundava a organização daquele território desde uma lógica parlamentar, né, um modelo de organização bastante complexo. E depois desse trabalho de meses ao redor da figura de Teresa de Benguela, fizeram uma nova nuvem de palavras. E nessa nuvem de palavras líamos: linda, rainha. Parece com a minha avó, parece com a minha mãe. Então, assim, quando em Brasília dissemos o que é que precisa para que vocês assumam a responsabilidade da implementação da Lei 10.639, estamos falando sobre mudanças cosmológicas, radicais, que estão ancoradas em milhares de experiências que são repetidas por professoras que, de maneira bastante voluntária, sem nenhum tipo de apoio da sua gestão, muitas vezes, entenderam que, se não for pela infância, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós passaremos o resto das nossas vidas repetindo esses diagnósticos que se repetem desde a primeira pessoa portuguesa que invadiu as terras indígenas. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Maria. Eu te acompanhei aqui nas lágrimas enquanto você contava, né, desse relato. E desses relatos eu fui rememorando também a minha infância, né, relembrando de quando eu estava na escola. E eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou baiana, então tinha essa camada, né, do racismo e da xenofobia também. Então, enfim, é muito doloroso que as crianças ainda vivam, né, ainda que tenham um engajamento, né, do movimento social para a gente criar essa lei tão importante, que é a 10.639, o quanto a gente ainda está batalhando para vê-la, de fato, efetivada, né? A educação, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante nesse processo de transformação. E, enfim, muito obrigada pela sua contribuição.
me tocou e me fez pensar bastante aqui. Mas, para continuar o nosso debate, queria pegar um gancho quando você fala um pouquinho dessas imagens dos livros didáticos, né, e da reverberação disso no imaginário social. A gente até comentou um pouquinho lá no camarim. Recentemente, a gente viu circular na internet imagens de crianças negras chorando a morte de um amigo, né, mais uma tragédia no Rio de Janeiro. Mais uma cena aí do genocídio dessa população jovem negra. E foi uma imagem que circulou muito, né, que tocou a gente, que chama a atenção, né, para a gente pensar sobre toda essa situação, esse contexto, mas que, ao mesmo tempo, a gente mais uma vez vendo corpos negros e crianças negras numa posição de sofrimento, né, num lugar violento, né? E aí, será que a gente precisa, né, recorrer a isso para que a sociedade se mobilize, se sensibilize sobre tudo isso que está acontecendo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre essa questão desse imaginário que se cria, né, das crianças negras, e como que a gente subverte isso. Eu acho que essa é uma pergunta assim essencial, né, para a gente poder entender o que é que a gente pensa por infância, né? E a infância é o território da proteção, é da potência, sim, né? Mas é, sobretudo, o território da proteção e do cuidado, né? O Brasil ele ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é a expressão brasileira da Convenção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, que crianças e adolescentes são pessoas, né, numa condição de desenvolvimento peculiar. E que, portanto, né, a gente traz para frente essa ideia do desenvolvimento para poder puxar a ideia de proteção, de cuidado, de um cuidado que traga para frente o respeito a esse momento da vida. E aí a gente vê, né, todas as fotos que circulam sobre crianças negras, né, nas redes sociais, sobretudo, né, mas no livro didático, nos programas de TV, nos desenhos que as crianças assistem, e elas são o oposto disso. Porque, de novo, porque eu não estou falando de criança. Quando eu falo de criança, a imagem que vem à cabeça das pessoas não é de uma criança negra, né? É a mesma coisa que se você colocar no Google menina bonita, criança bonita, e vai aparecer imagens de crianças brancas, mas se você colocar menina feia, criança feia, todas as imagens são de crianças negras, né? Ou seja, no que é que a gente pensa quando a gente pensa criança? Não é na criança negra. Mas também, quando a gente olha para essas crianças negras, a gente naturaliza o sofrimento quanto ao seu lugar. É para ser assim. E aí a gente olha para as crianças negras na lógica do pelo menos. E a gente costuma dizer coisas assim, olha, a gente tem crianças negras trabalhando. Toda vez que sai alguma reportagem sobre crianças em situação de trabalho infantil, especialmente crianças negras, né? São a maioria das crianças no trabalho infantil no Brasil, meninos e negros, e aí as pessoas dizem assim, mas é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Aí a gente vê a criança negra sendo explorada, né, como trabalhadora doméstica. É melhor estar mas pelo menos tem o que comer, mas pelo menos tem onde dormir, mas pelo menos vai estudar, mas pelo menos... Não é pelo menos, né? Pensar criança e proteção é pelo máximo. Não pode ser pelo menos. Então, a naturalização do sofrimento e do mínimo como lugar da criança negra é uma chave muito poderosa, né? Da gente ver assim, olha, se você, como eu disse anteriormente, né, uma criança sozinha no centro de uma cidade, se for branca tem que ser protegida, se for negra está tudo bem. Não tem nada errado acontecendo aí nesse momento. E aí pensar o quanto que a gente reproduz essas imagens, porque, na verdade, a gente foi acostumado com elas. E, de novo, a educação, como Maria bem pontuou, tem um papel muito chave nisso. Agora, pense numa sociedade educadora, né, que tem muita gente educando, a escola, e tem muita gente educando. Tem uma musiquinha, eu sou pedagoga, né, e tem uma musiquinha que eu aprendi na faculdade, ouvi cantar em diversas escolas que eu fiz estágio, e, no ano passado, né, visitando algumas escolas, né, eu escutei essa musiquinha de novo. É uma musiquinha que diz assim, plantei uma cebolinha no meu quintal. Nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha. Eu não sei dançar. Mete a chibata que ela dança já.
E aí você vai encontrar essa musiquinha em diversos ritmos. E é uma musiquinha que geralmente se ensina na educação infantil. Plantei uma cebolinha e de lá nasceu uma negrinha, ou seja, não é nem humano, nasceu um negócio de dentro de uma cebola. Já nasce de avental, ou seja, já nasce para o trabalho. E já nasce para cumprir com os meus desejos. Se não cumprir, eu posso bater. E aí, como tu bem disseste, né? A criança negra está aprendendo sobre um lugar, a criança branca está aprendendo. Porque racismo é relacional. A gente não pode pensar o racismo, não pode pensar aquilo que afeta as crianças negras sem entender aquilo que afeta, que também está atravessando a construção da criança branca. Por que é que a gente não vê viralizar uma foto de criança negra feliz? Um monte de sorriso negro, como diz o samba, né? Um sorriso negro que traz tanta felicidade para a gente. Por quê? A gente não vê, né, viralizar. Ninguém acha bonito. O que as pessoas gostam é de gente negra sofrida, né? Foto de criança chorando, foto de criança. E aí eu dizia para a Melina e para a Maria que eu trabalhei na cooperação internacional durante muitos anos. E é um consenso entre as instituições de infância que a gente não pode usar fotos de crianças para representar crianças em situação de violência. E aí as instituições dão seu pulo para como é que você fala sobre essa violência sem expor a imagem de uma criança. Por quê? Porque quando eu uso a imagem de uma criança, mesmo que seja montada, eu estou revitimizando essa infância. Né? Eu vou falar de casamento infantil, eu vou mostrar uma menina adolescente casada. Não, você está revitimizando. Mas aí, todas as agências de cooperação, na sua área de fundraising, sobretudo, é o que mais fazem. Vocês já devem ter visto Médicos Sem Fronteiras, Unicef, Plan International, todo mundo usando para ter doadores a história de alguma menininha negra que não tem pai, não tem mãe, come pedra, anda 70 quilômetros até chegar numa escola que não tem nada. Por que é que a gente faz isso? A gente faz isso porque aqui no Brasil, senzala é nome de restaurante. Senzala é nome de motel, senzala é nome de boteco. Eu fui num restaurante na Paulista, perto da Paulista, que é um restaurante mineiro. E aí, por acaso, quando eu fui pagar, eu precisei pagar direto no balcão. Tem um quadro lá com as coisas de Minas e tem uma foto de um homem nu, um homem negro nu, sendo açoitado num pelourinho. Por que é que a gente acha que isso é possível? Porque a gente não se importa com as pessoas negras. Então, por que a gente se importaria com as crianças negras, não é mesmo? Eu penso que estamos ainda no início dessa conversa, né, de pensar uma perspectiva antirracista, estamos ainda engatinhando. Então, penso como Viviana, quando nós, todas as pessoas, fomos expulsas do útero, do corpo que nos gestava, nós fomos expulsas diretamente para dentro da linguagem. Né? Então, somos ensinadas, e esse trauma da violência racial vai nos buscar já no útero dos nossos corpos gestantes, uma vez que a violência obstétrica alcança antes mulheres não brancas do que mulheres brancas. Né? Na pandemia do novo coronavírus, uma mulher negra gestante tinha 2 vezes mais chances de morrer em função do Covid-19 do que mulheres brancas. E essa morte, ela se dava em 3 tempos. Primeiro, essa mulher tinha dificuldade para conseguir um transporte para se deslocar até o hospital, a unidade de saúde. Se ela chegasse à unidade de saúde, segundo tempo, talvez ela não conseguisse ser atendida. Terceiro tempo, essa mulher se deslocando, então, terceiro e último tempo, se deslocando em busca de socorro. Então, esse panorama, esse cuidado com o nascimento de um corpo negro para dentro do nosso tecido social, dá notícias de como essas imagens de criança em sofrimento vão alimentando o imaginário racista, né? Vão favorecendo o gozo branco diante do sofrimento desse bicho, desse animal, né? E aí o Frantz Fanon, um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, vai dizer alguma coisa muito importante. Ele vai dizer: o racismo desumaniza todas as pessoas. Ninguém escapa à desumanização do racismo. Se eu considerar que uma pessoa branca escapou ao racismo, estou atribuindo superpoderes para ela.
né? Porque uma mulher que açoita um entregador de aplicativo com a coleira de um cachorro, porque não o quer na mesma calçada, ela está reproduzindo uma violência que é a mesma. A matriz dessa violência é uma violência colonial, que nós podemos chamar de neocolonial. Mas o seu modo de funcionamento é o mesmo. E aí o Achille Mbembe, nessa perspectiva de ultrapassar a tragédia, ultrapassar a dimensão diagnóstica, vai dizer o seguinte: a guerra racial é o nomos da Terra. Ponto final. Todos os piores índices socioeconômicos alcançarão no Brasil antes as pessoas não brancas do que as pessoas brancas. E que bom que você não perdeu tempo com estatísticas, porque todas vão apontar para o mesmo lugar. Como é que a gente faz uma virada em direção ao enfrentamento? Como é que nós pensamos cronogramas para a liberdade, que é uma expressão dos Panteras Negras, né, que vão dizer: os cronogramas para a liberdade não são construídos na academia. Eles são construídos na interação entre as pessoas militantes e as comunidades para as quais elas trabalham, que, em geral, são as comunidades das quais elas também fazem parte. Então, nós temos uma fortuna crítica negro-brasileira, africana, importantíssima, que vai nos informar sobre estratégias que são também planos de fuga para o lado de fora dessa realidade manicomial. Então, essas imagens, desde o meu entendimento, favorecem o adoecimento psíquico, favorecem a desumanização, como se ela fosse um vetor único, sempre apontado para o corpo não branco, né? Obrigada, gente, pelas reflexões. Fica esse chamado aí, né, para a gente se engajar em repensar um pouco esse olhar. Bom, queria abrir, né, caso alguém queira fazer uma contribuição, trazer uma pergunta. O microfone está aberto. A ideia aqui desse bate-papo é que a gente possa trocar, né? Então, se alguém quiser trazer algum relato de experiência, um comentário, é bacana, fique à vontade. Não sei se alguém gostaria de falar, mas se não, a gente vai seguindo aqui o papo, tá? Quer falar? Primeiro, agradecer a Vanessa por ter compartilhado desse convite tão importante. Meu nome é Jo Carla, eu estou atualmente na gestão da EMIA, que é uma política pública aqui de São Paulo, Escola Municipal de Iniciação Artística, que existe há 42 anos, em uma unidade próxima ao metrô Conceição. E desde o ano passado a gente tem feito a expansão, né, pensado essa escola em outros territórios. Então, a gente inaugurou uma na Brasilândia, EMIA Brasilândia, a EMIA Chácara do Jockey, na Vila Sônia, e a EMIA Chácara das Flores, que fica em Guaianazes, entre as Coabs. E é muito forte escutá-las, porque essa escola existe, essa política pública existe há 40 anos, mas há um ano que ela tem sido colocada como política pública, que foi com a entrada da Adriana Amaral, que estava como diretora, uma mulher preta, que contribuiu, transformou totalmente os movimentos da escola, né, com ações que já tinham acontecido, mas muito vagarosamente, porque não é interesse, né, do sistema. Hoje a gente consegue ter todos os novos artistas educadores são pessoas pretas, indígenas, a maioria. Eu estou nessa da Vila Sônia, que é um bairro classe média. E aí eu vejo a gente repetindo o que aconteceu na EMIA Jabaquara, que é uma maioria, né, classe média, maioria brancos. E aí lá, esse ano, a gente inaugurou em janeiro desse ano. A gente está com 360 famílias, e eu posso dizer que 30% são crianças, famílias pretas. Então, a gente tem um movimento da política pública que é muito difícil, porque não existe realmente interesse em chegar em quem tem que chegar, né? Porque, para eu trazer outras crianças, eu preciso garantir, né, uma proteção mínima, que é uma alimentação, que é um transporte público. A gente tem muitas crianças, sim, do território que precisavam chegar nessa escola, mas sem o transporte, que muitas das famílias já são atendidas, que é o TEG, que leva as crianças para as escolas,
Nenhuma família vai abandonar esse transporte público para levar a criança para ter aula uma vez por semana de artes, né? Mas a gente conseguiu fazer alguns movimentos, porque há 40 anos as inscrições, matrículas, era para quem chegava primeiro. Então era feito, e a gente sabe quem chega primeiro, né? E aí a gente conseguiu, nesse processo, estender uma semana para que as pessoas autodeclaradas ali, pretas, pardas, indígenas, fizessem primeiro essa chegança, né? E além de outros movimentos que fizemos. Mas que é muito difícil, porque a gente parece que quem está também na gestão, né? Eu estou na gestão lá, e aí a política pública coloca 3 pessoas responsáveis por uma gestão de 300 e tantas famílias. Então é uma luta assim muito árdua, mas ouvindo vocês, nutrição, força, para a gente continuar se movimentando, né? Existem movimentos, eu vou trazer aqui também a Joyce Teixeira, que é uma artista, educadora referência aqui em São Paulo, que ela fala que toda vez que eu trabalho também com uma criança branca, eu estou protegendo o futuro também de uma criança preta, né? Que é isso, que você tem feito também com o seu filho, desse cuidar, desse futuro também, né, dessa proteção. Mas que a gente precisa, sim, ter essas crianças nesses processos. E o quão lá está sendo importante ter, dos 10 educadores, 9 educadores pretos indígenas, que trazem das suas vivências, dos seus fazeres, para todas as crianças, né? Lá no território, na Vila Sônia, a gente tem o movimento do boi, do cupuaçu, que é muito rico, né? Uma família do Maranhão que tem ali no território. A gente traz sempre essas pessoas para a escola, sempre parcerias, para terem essas representatividades. E o quanto isso é importante, né? Dessas pessoas, porque a lei, que agora atualizada, 11.645, o que a gente sente é que também é fácil usar as datas, né, que colocam aí anualmente no calendário para se tratar desses assuntos. A gente teve também formações com professores de escolas públicas, parcerias. E muito que a gente ouviu já foi do tipo, mas agora só fala dessa coisa, só assunto de preto, só coisa de preto indígena. Então, é uma carência também da educação pública. Eu tenho 2 filhas que estão numa escola pública, e você vê o corpo docente que é totalmente branco, assim. Elas estão numa EMEI, né? É totalmente branco. Você vai ver as pessoas pretas ou indígenas, pardas, em funções outras, né? Que aí são as terceirizadas, que ninguém sabe o nome, que são invisibilizados. Então, são muitos movimentos. Eu quero aqui agradecer de verdade, que escutá-las. E esse evento, né, esse festival, na verdade, eu vim aqui na abertura, perdi vovó Cici, que também, né, mestre Nego Bispo, que são pessoas assim importantes, e o quanto isso nutre, e o quanto isso precisa também a gente convocar os professores da rede pública para estarem aqui, né? O quão é importante essas falas chegarem nessas pessoas, assim. Porque isso aqui tinha que ser transmitido vivo, gravado, tá registrado, assim, para a gente poder compartilhar com o máximo de pessoas, né? Então, agradecer. Desculpa, a pessoa fala demais. Imagina, que isso. Muito obrigada, Jocarla, por compartilhar. Eu acho que o sentimento é esse mesmo, da gente se fortalecer, né? Da gente se escutar, trocar e se fortalecer para essa caminhada que não é fácil, né? Vocês querem comentar um pouquinho? Uma coisa que me chega assim é essa dimensão de resistência, né? De dizer assim, olha, o que a gente quer fazer, né? E entendendo, né, toda essa aberração, né, dessa sociedade que nasce de um estupro, que nasce de uma invasão, né? Eu digo assim, do jeito que o Brasil está agora até aqui, tudo bem com a origem dele, não vejo nenhum tema. Mas a gente entender, né, que essa perspectiva, né, desses saberes, né, que as pessoas tentaram, né, apagar e não conseguiram, né? A gente teve todos esses séculos de dominação, de escravidão, e ainda estamos aqui, né? Quando a gente pensa, né, que Conceição Evaristo fala que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? E pensar assim, teve gente, né, que suportou açoite, que suportou fome, dor, frio, medo, porque acreditou que mais para frente ia ser melhor para a gente. Então, eu me sinto muito comprometida, né, com essa dimensão da resistência, né, porque eu sei que teve uma galera aí,
né, que se fudeu todinha justamente para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu espero e eu preciso que esse mundo seja melhor para o meu filho. Eu preciso que esse mundo seja melhor para os filhos dos meus filhos. Mas essa dimensão da resistência, ela precisa ser invocada para que a gente entenda, né, que esse processo ele vai gerar perspectivas reacionárias no sentido de reação, de pessoas que vão reagir a esse projeto de sociedade que a gente está acreditando que é possível, né? Fazê-lo agora é essencial, porque Paulo Freire diz que o sonho de um mundo melhor nasce nas entranhas do seu contrário. Então, é agora, né, que a gente precisa fazer isso. E todas as ações contam. Quando tu falas, olha, a gente estendeu a matrícula, a gente criou outras normas de matrícula. Talvez agora você não consiga construir uma EMIA, mas você conseguiu mudar o processo de matrícula na sua EMIA, né? O processo de contratação de professoras e professores na rede, de uma maneira geral, pode não ser aquele que deveria ser. Mas onde você está, você consegue fazer essa diferença. E essa é uma diferença que chega para todo mundo. É importante para que essas crianças negras possam ver pessoas negras, né, fazendo coisas que elas não acreditavam que seriam possíveis. E aí ela olha para si e diz, uau, eu posso também. Mas é importante para essa criança branca, que vê pessoas negras, né, fazendo coisas que ela não achava que seriam possíveis, e isso a reposiciona na relação com pessoas negras, né? Então, eu achei tudo muito intencional em tudo isso que tu trouxeste. Mas tem também uma dimensão, que é a dimensão do voto. Eu digo assim, deputado federal, você votou em quem, gata? Por quê? Quem decide pela implementação da Lei 10.639, que nunca vai ser implementada do jeito certo, se a gente também não tiver a inserção nos cursos de formação de professoras e professores, é deputado federal quem pode fazer essa alteração. E aí a gente tem um monte de gente que se candidata, pleito após pleito, com grande expertise nas políticas públicas de educação, e essas candidaturas são ignoradas. Mas a gente tem outras pessoas, né, que estão lá, que são pessoas com um projeto político parecido com o nosso, vão buscar, vão incidir para que essas pessoas possam propor projetos de lei que façam com que o ensino superior seja revisitado. Porque professoras e professores que boa vontade, mas boa vontade é bonito, mas não basta, né? E quando a gente tem no processo de formação de professores, isso vira avaliação de professores, isso vira dinâmica para a contratação de professores. Então, é um processo que ele consegue ser muito mais sustentável ao longo do tempo, né? Então, tem tantos níveis, né, de que a gente pode construir uma alteração nessa realidade, né? Mas, principalmente, não inventando a roda, né, aprendendo, né, eu acho tão bonitinho que tu trazes, né, dessa perspectiva do boi do Maranhão. Tem uma família maranhense que está aí, né, fazendo boi aqui em São Paulo e ensina, né. Tem tantas outras pessoas, né, que são pessoas que estão aí ensinando, né, e que com projetos e práticas tão exitosas, e que eu acho que entender isso é fundamental para que a gente ganhe fôlego para seguir fazendo também, né. Achei muito bonito você ter trazido o Paulo Freire e essa ideia de que das nossas entranhas, nas nossas entranhas, será gerado também esse estado de futuro. E também essa convocatória, Jocarla, nessa ideia de desenhar cronogramas para a liberdade, planos de fuga para o lado de fora, entendendo que essa violência ela é a mesma há 5 séculos, né? O que mudam são as estratégias e as estratégias não, são essas tecnologias de subalternização, né? É que a gente também se escute nesse lugar do front, né? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas, não são muitas, são algumas pessoas me perguntam assim: olha, você tem livros para discutir o racismo com crianças negras? A gente precisa se preocupar com as crianças negras. As crianças negras, elas estão ótimas. Elas precisam não ser interrompidas na sua infância. Elas precisam bem viver e não aprender desde criança, desde a violência obstétrica, que elas sobreviveram, né? Então, pensando nesse nosso contexto, queria compartilhar um livro infantil que eu comprei para o Antônio. E só antes, abri uma outra aba aqui no meu cérebro, quando eu estava lançando esse livro na cidade de São Pedro, que é a cidade onde eu moro, interior de São Paulo, eu falei, comecei por aí, né? Sou mãe de um menino branco e o Antônio desapareceu do lançamento.
E quando chegamos em casa, ele me disse, chorando, por que você falou para as pessoas que eu era branco? Eu não sou branco. Eu falei, não, você é uma criança branca. E eu acolho o seu choro, porque o seu choro dá notícias de que você está entendendo alguma coisa sobre a realidade fática que nos alcança todos os dias. O problema não é ser uma pessoa branca. O problema é ser uma pessoa branca filiada com a ideia de branquitude. E aí, lembrando desse livro, esse livro chama Julian é uma criança. Aliás, não, ele é uma criança, mas é Julian é uma sereia. Eu adoro esse livro. Esse livro é extraordinário e ele vai nos ensinar muito sobre não antecipar a livre circulação das pessoas no espaço. Não antecipemos a presença das pessoas nos espaços. Então, vou contar para vocês, é um livro que tem uma única frase que eu vou contar. É este livro aqui, maravilhoso, Jessica Love. Esse livro é um livro que quase não tem texto. Um livro extraordinário. Então, Julian é um menino negro. E ele está indo para a hidroginástica com a sua avó negra. Olha que coisa incrível. Pessoas negras fazem hidroginástica. Ele está caminhando com a sua avó para fazer hidroginástica e eles passam por um grupo de pessoas travestidas. Vovó faz hidroginástica, chega em casa, vovó vai tomar banho, Julian pega a cortina de casa, coloca na cintura, pega uma samambaia, põe na cabeça e no meio do livro, numa página temos vovó, numa página temos Julian vestido dessa maneira. E a avó de Julian diz o seguinte, Julian, 1 minuto, tensão, suspense. Ela volta com um colar e põe no pescoço dele e sai. Eu preciso simplesmente respeitar a maneira que você escolheu inscrever a sua presença no mundo. Não precisamos discutir absolutamente nada. Não precisamos falar sobre questões de gênero. Eu ensino questão de gênero agindo com respeito diante da autodeterminação das pessoas. Então, muito obrigada, viu, por ter me emprestado. Já te devolvo. Gente, é um desafio estar aqui, cheia de hormônio, porque você foi falando, meu Deus, eu vou chorar, não posso. Bom, que bonito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quer? Boa noite a todos, todas e a todos. Eu me chamo Josué Vitalino, sou mestre de capoeira, trabalho com as danças também, sou educador físico, graças à capoeira e à cultura negra, né? Lembrando que você falou da música da Cebolinha, tem outra musiquinha que a gente aprendeu, muitos conhecem, e várias gerações, porque eu já estou 60, então não sei se é aquela assim, escravos de Jó, né? Sempre. Quem não aprendeu isso? Mas nunca aprenderam assim, guerreiros nagôs jogavam caxangá, né? Tira, põe. É mais fácil você, né? Era só isso, essa contribuição. Obrigado. Mas que muda tudo, né? Muda tudo. Muda todo o contexto, né? Eu faço um trabalho com as crianças aqui na Júlio Prestes, aos sábados, com as crianças daqui dessa região, de capoeira, com as danças e tal, na praça. É bem difícil. Muitos não se reconhecem como negros, né? Então, é bem essas histórias que nós estamos socializando aqui. Então, é uma batalha. E eu já venho e fico muito feliz de estar participando aí, aprendendo um pouco mais com vocês também. Obrigado. Obrigada. Como é seu nome? Meu nome é Josué Vitalino, sou mestre baiano Malungo. Malungo, irmãos de viagem, né? Irmão guerreiro de mesma viagem. Malungo, na língua iorubá, né? Maravilha, para a gente registrar, que a gente está registrando esse encontro em áudio, e é importante a gente, né,
Deus. Uma coisa que eu acho massa que tu trouxestes, né, é dessa dimensão de como algumas crianças negras, né, para muitas delas é difícil se reconhecerem enquanto crianças negras. E aí eu lembro que ao longo da vida, né, as pessoas sempre vêm me procurar, olha, porque eu conheço, é minha filha, minha sobrinha, minha afilhada, eu sou professora, e sempre tem uma criança negra que quando você pergunta o que é que ela diz, branca. Aí a criança bem pretinha, da cor de uma azeitona, branca. Aí eu digo, gente, mas assim, por que essa criança ia querer ser negra? O que a gente aprende sobre ser negro? Na escola é escravo, é profundamente constrangedor para uma criança negra, né, estar na escola e estudar acerca da história do Brasil e a presença de africanos. Aí ela olha para a televisão, são sempre aquelas personagens bobinhas ou são aquelas personagens que têm um pouquinho de caráter duvidoso, né? São sempre as pessoas que aparecem como criminosas e criminosos. Por que é que ela queria ser negra? Esse é um movimento interno muito saudável. Muito saudável. O que a gente precisa é dizer assim, pois é, essa criança não quer ser negra porque ela ainda não teve acesso a suficiente repertório que ajude ela a entender que ser negro pode ser uma coisa positiva, né? E eu lembro que tinha uma criança lá em Igaraçu, né, perto da ilha de Itamaracá, que eu estava num grupo de mulheres e uma das mulheres falava assim, preta, ô preta. E a menina, tipo assim, fingindo que não era com ela, né? Preta, preta, a mulher chamava e a menina ignorando. Até que alguém falou assim, ela não gosta que chame ela de preta, não. Nem gosta de ser dessa cor. E aí a gente estava num processo de implementação de um centro comunitário, né? Esse centro comunitário ele resgata a história, né, das mulheres, que eram 7 mulheres negras que criaram esse território, essa comunidade. E é nas terras muito próximas do quilombo de Catucá, de Malunguinho. E aí a educadora social trabalhou muito isso, a dimensão do quilombo de Catucá, de Malunguinho, da presença negra, não sei o quê. Sei que no final do ano, em novembro, teve o festival do 20 de novembro. Essa menina está lá, se apresenta, bem linda, e no final ela olha para mim e diz assim, tia Vivi, era bom ser dia da consciência negra todo dia, né? Mas é sobre isso, né? Então, eu acho que toda vez que a gente pensa nisso, eu acho tão perverso, né, de dizer assim, uau, ainda a gente não tem suficiente referência, né, sobre ser negro e isso ser uma coisa boa, né? Vamos lá, tentar ampliar, né? Estava pensando numa coisa aqui, mestre, depois que o senhor falou, quando a gente fala, por exemplo, né, insistindo na ideia da cultura negro-brasileira, afrodiaspórica e pensar a capoeira, na capoeira, olha a ousadia, o senhor me corrija, mas na capoeira, no espaço de jogo, essa antecipação ela é absolutamente deletéria, né? Se eu, de um modo de jogar, eu já entro no jogo perdendo, né? O jogo ele é absolutamente relacional, ele é uma conversa que depende de corpos ali comprometidos com aquele espaço. Então, é só isso. Eu falei da antecipação e pensei, quando o senhor trouxe a capoeira, né, porque quando a gente fala sobre a importância de nos voltarmos para a nossa cultura, e aí o Frantz Fanon, num outro texto que chama Racismo e Cultura, vai dizer as pessoas colonizadoras vão sempre começar pela nossa cultura. É assim que ela nos desmobiliza. Né? Porque a nossa cultura ela é uma cultura de produção de saúde. E é a saúde que produz subjetividade. Educação é saúde, capoeira é saúde. Porque quando eu entro para jogar, eu me vejo representada na história, eu me vejo representada na ladainha, eu me vejo representada em toda essa performance, que é uma performance de respeito. Se você entra desrespeitando a pessoa contra quem você já vai jogar, você já entra perdendo, né? É isso aí. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Quer fazer? Então, vamos lá. Você... Boa noite, eu sou Eli, eu trabalho com a Primeiríssima Infância, numa rede municipal de Santo André. Eu nem sei se eu vou conseguir articular, assim, porque eu queria até começar falando que isso aqui parece um sonho, né?
porque e pensando na música do Tiago El Ninho, que esteve aqui também, que eu não pude estar presente. Mas parece um sonho, pensando, dialogando com essa perspectiva dos ancestrais, né, do quanto se sofreu. E pensando também que essa resistência nesse lugar de educadora, de professora, ela adoece, né? Porque, como a amiga disse, o sistema não tem interesse. E o Tiganá Santana, quando esteve aí também, eu tive o prazer de conversar com ele aqui, ele disse isso, a importância da gente pensar nos nossos, construindo coisas nossas, para além das instituições que estão estabelecidas e não estão interessadas em fazer andar isso que a gente está aqui perspectivando e pensando que é importante para as nossas infâncias. Então, é um pouco isso. Eu acho que é muito ruim que a gente não esteja transmitindo, talvez, agora, e que as outras professoras não estejam aqui, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que esse espaço exista, porque, quando eu piso aqui, né, eu vim algumas vezes e vou lá na Caringana, eu tenho esse alívio de quem está diariamente correndo esse lugar de adoecer por conta de um sistema que não quer as práticas que eu ofereço para as infâncias, de um sistema que nega as epistemologias negras dentro de um território educativo. Então, é um pouco isso também. Esses espaços são importantes para a gente não adoecer, então, que a gente consiga pensar, a gente precisa ocupar esses espaços institucionais, porque as nossas crianças estão lá, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter os nossos espaços com os nossos atravessamentos, né? O Tiganá disse que ele começou a aprender a linguagem bantu com a mãe que ia lá no Ilê e estava fazendo um curso, e ele, criança, ia junto com ela, que não tinha como ficar em casa sozinho, e foi nessa relação que ele se tornou tudo que ele é hoje. Então, a importância de a gente pensar para as nossas infâncias que a instituição educativa ela seja um local seguro, sim, mas também que a gente tenha outros espaços para não adoecer, né? Para não adoecer as nossas infâncias e também para a gente não adoecer enquanto resistência. É um pouco isso. Obrigada. Eu acho que essa coisa de aprender em outros espaços, né? Ver essa presença, né? Essa perspectiva. Eu gosto quando Sueli Carneiro, ela sempre faz questão de falar dessas epistemologias outras, que são as nossas, né? E de dizer assim, quando eu vou para o terreiro, e eu aprendo todo dia que tempo é orixá, né? O tempo não me serve, sou eu que sirvo ao tempo. Né? E eu aprendo isso quando o povo marca o negócio de que vai começar a gira de 7 horas da 9h30, ainda não começou. Né? Quando você diz assim, que hora vai terminar, e a pessoa diz assim, queria eu saber, porque não sou eu que mando, né, aqui nesse lugar. Mas tudo isso ensina. E que aprendizagem potente, né? Porque a gente está adoecendo, né, refém de tempo aqui na nossa sociedade. Né? E aprender isso é cura, não só para mim, porque eu sou preta, mas é cura para a humanidade todinha que está doente, né, com essa perspectiva de produzir, não poder parar, a academia funcionando 24 horas por dia, supermercado, loja, porque as pessoas não podem se oferecer pausa. Né? Então, eu acho que assumir esses outros lugares, essas outras epistemologias, e perceber, né, que essa perspectiva outra, ela traz consigo, sobretudo, a dimensão de cuidado, né? Porque isso ajuda a gente a entender que, diferente do que as pessoas acham, porque tudo hoje em dia é negro, está falando de negro, está falando das crianças negras, não quer dizer que nós não possamos falar das crianças brancas, porque isso é uma lógica de uma visão branca, que é ou isso ou aquilo. Né? Essa dimensão, a nossa é isso e aquilo e aquilo. Né? Porque quando o mundo ele for bom para as crianças negras, ele vai ser um mundo melhor para todo mundo. É muito importante isso que você traz, Eli. Eu me lembro que, em 2018, eu fui convidada para o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto como redatora geral, exatamente para emprestar uma perspectiva negra para esse simpósio. E o simpósio dedicou-se a si mesmo a lembrança de Marielle Franco. Então, foi escrito um discurso. Nós lemos esse discurso para a Aniele Franco, né, a ministra Aniele Franco, para os pais da Marielle também. E havia uma programação que era dedicada à população negra,
e essa programação ficava concentrada numa única sala. Qual é a cor da audiência que estava presente? Vocês sabem a cor. Depois fizemos um encontro com as conselheiras negras do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da República, e eu devia fazer um discurso de abertura, e quando eu cheguei, éramos pessoas negras aos montes, e tem essa experiência que ainda me choca muito, de chegar num espaço, um espaço fundamentalmente negro, e o seu corpo não se segurar, e você começar a sorrir, e as pessoas começam a se abraçar, como se tivessem conhecido você na infância, e já tomou café, ali fica o banheiro, qualquer coisa fala com fulana. E aí, quando eu vi que, do outro lado, nossa conexão São Paulo-Brasília, não havia ninguém, eu disse, gente, eu não tenho absolutamente nada para falar para vocês, me desculpe, eu escrevi isso aqui para as pessoas brancas. Se eu disser isso aqui, tudo que eu escrevi aqui, vocês já sabem. Então, vamos pensar sobre o que está acontecendo, né? E a Eli teve chance de participar de uma disciplina na USP, Terra, Terreiro e Territórios, Deslocamentos por uma Cosmologia Negro-Brasileira, e o impacto de, ainda na pandemia, abrir uma sala do Google Meet com 67 pessoas negras, nós começamos imediatamente a chorar. E muitas pessoas disseram, eu tinha pensado em desistir. Isso na aula 1, a aula da chegança, em que a gente se apresenta. E essas pessoas já se precipitaram. Eu tinha pensado em desistir da universidade, mas talvez agora eu possa ficar. Né? Então, a Marileia Almeida, no livro Devir Quilomba, ela vai dizer o seguinte, o Devir Quilomba, ele se funda sobre o cuidado consigo, o cuidado com o outro e o cuidado com o espaço. Então, quando você diz, Viviana, que todas as pessoas se beneficiarão de uma virada negro-brasileira, é porque a virada negro-brasileira não é uma virada essencialista, é uma virada fundada na comunidade, no bem comum, né, e na ideia de que todas as pessoas estão para as outras pessoas. Né? A Sobun Fusomé, no Espírito da Intimidade, vai dizer a comunidade é o lugar para onde o indivíduo volta para contar aquilo que ele conquistou. E sem a comunidade, o indivíduo morre. Então, eu acho uma perspectiva muito bonita. Estamos aqui, né, aquilombados, para trocar essas experiências, nos ouvir. Estamos chegando pertinho do final. Eu queria fazer um convite para vocês, né, para vocês trazerem as considerações finais, mas queria convidá-las também, puxando um pouco uma sardinha para esse momento que eu estou agora, né, e aproveitando que eu estou aqui com a Maria, né, que lançou esse ano o livro Ginecológicas, né, e traçou aí uma pesquisa sobre esse momento tão importante para a gente, mas que ainda é perpassado, né, pelas mulheres negras por tanta violência. Enfim, queria que vocês dividissem um pouco, como mães, né, de meninos, as duas mães de menino, né? Eu também. Como que, diante desse tema, né, que a gente está discutindo hoje, né, do direito à infância, né, de potencializar essas infâncias, como foi a experiência de vocês, né, nesse processo de gestar, de dar vida a uma criança negra, uma criança branca? Que vocês contassem um pouquinho desse processo, desses desafios, e já deixassem uma mensagem para quem está aqui com a gente. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente está... esse processo todo de trazer uma vida ao mundo tem me feito refletir muito sobre essa renovação, né? Sobre esse por vir. Né? E eu acho que a gente pode encerrar com esse sentimento, assim, né? Então, queria fazer esse convite para vocês, para a gente já encerrar. Obrigada, muito generosa, Melina. E eu penso que, quando a gente fala olha que interessante, o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, o simpósio é um simpósio comprometido com a humanização da assistência ao nascimento.
E quando a gente pensa em humanização, muitas pessoas acham que é parir na banheira, cercada de pomadas e tambores e tudo mais. A humanização diz respeito à ideia de que ao corpo gestante deve ser garantido o acesso a evidências científicas. Quando nessa sala, sobre questões sobre gestação negra, estão apenas as pessoas negras, nós estamos recebendo uma informação do sistema. Né? Pessoas e assim, uma sala fundamentalmente ocupada por doulas, isso é importante dizer. Porque pessoas ginecologistas, obstetras, fisioterapeutas, anestesistas têm coisa mais importante para fazer. E as consequências, elas são consequências deletérias de você não se informar sobre a saúde da população negra. Né? Então, quando eu engravidei do Antônio, escolhi lá um obstetra do plano de saúde que ficava mais perto da minha casa. E eu estava com 8 meses também de gestação, assim como você, e fui numa loja dessas para gestantes comprar uma calcinha, porque essa cinta, porque a minha barriga estava caindo no chão já, não aguentava mais. E a dona da loja disse assim, como é que está sendo o seu pré-natal? Você vai parir com quem? Eu disse, um médico lá do plano, tal. E aí ela me olhou assustada e falou assim, passa aqui na loja amanhã, que eu vou te entregar uma coisa. E aí ela me entregou O Renascimento do Parto, que foi um filme que agora está na Netflix, acho que 1, 2 e 3, que me salvou de uma cesárea desnecessária. Por quê? Porque ao assistir esse filme, eu vi que tudo aquilo que falavam no meu filme era correspondente com a fala do meu ginecologista obstetra. Por exemplo, o seu médico branco, eu quero ter um parto normal, um parto natural. E aí ele dizia assim, bom, se tudo der certo, mas se as mulheres, se os corpos, desculpa, uma revisão, uma retificação, né, porque nem sempre são mulheres, podem ser, o pai, um homem trans, pode gestar, né, também. Pode ser uma barriga solidária, que não é a mãe, porque esse bebê vai seguir para uma outra família. Então, se ao corpo gestante for permitido o acesso às evidências científicas, as chances dele parir livremente, sem a necessidade de nenhum tipo de intervenção, é muito grande. Então, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o caso da Casa Ângela, e essa informação é de 2018, que é um centro de parto público, em que, por exemplo, nos hospitais, tanto os públicos ou privados, as mulheres serão submetidas a uma incisão no períneo, né, chamada, esqueci o nome, episiotomia. A episiotomia ela é feita de rotina para, aspas, facilitar a saída do bebê do útero desse corpo gestante. Na Casa Ângela, 97% dos corpos gestantes que pariram lá tiveram 0% de laceração. Ou seja, não foi feita a incisão, esse bebê foi deixado nascer e não aconteceu absolutamente nada. Qual é o dado importante da Casa Ângela? Cerca de 90% das pessoas que pariram na Casa Ângela moravam na Zona Oeste de São Paulo. Eram pessoas pós-graduadas, né, ou seja, pessoas que tinham condição de acessar essa informação. Ou seja, ainda que a política pública esteja prevista, as pessoas de interesse ainda não alcançam. Então, é muito importante entender, no âmbito do nascimento, que uma forma de escapar da violência obstétrica é a informação. E as doulas, elas são uma figura central nesse processo. As doulas diminuem o período de trabalho de parto, as doulas diminuem o pedido de analgesia e as doulas diminuem o pedido por uma cesárea. Né? Por exemplo, a mulher está lá 24 horas em trabalho de parto e diz, não aguento mais, tira essa criança de mim. Então, a presença da doula consegue reverter esse quadro. Né? Eu vou tomar emprestadas as palavras de uma outra mãe negra, né, que me marcaram profundamente. O meu filho já era nascido, mas porque eu acho que ela traz um pouco disso tudo que atravessa a vida das mulheres negras quando
quando elas engravidam, né? Principalmente de menino, e eu leio para ti. Se chama Uma Carta de Amor Aberta para o Meu Filho, sobre luto, amor e maternidade negra, por Kristen Smith. Criar e educar crianças negras de sexo masculino e feminino na boca de um dragão racista, sexista e suicida é perigoso e incerto. Se eles e elas não podem amar e resistir ao mesmo tempo, eles e elas provavelmente não sobreviverão. E, em ordem de sobreviver, eles devem se desprender, liberar. Isto é o que mães ensinam, amor e sobrevivência. Isso foi Audre Lorde que escreveu. E Kristen começa: quando eu estava grávida de você, meu filho, eu tinha certeza de que você era uma menina. Mesmo quando um sábio atrás do outro olhava diretamente para minha barriga enorme e redonda, balançava a cabeça e me dizia: não, isso é um menino. Eu não acreditava neles. Eu não poderia me imaginar tendo um menino. Menininhos nunca foram uma parte das minhas fantasias de maternidade. Eu sempre me imaginei como mãe de uma menina para ser exata. Exatamente como minha mãe, a mãe dela e a maioria das minhas tias. Então, quando seu pai e eu fomos fazer nosso ultrassom de 5 meses de gravidez para descobrir o seu sexo e ter certeza de que você estava bem, eu estava numa jornada de confirmação e não de descoberta. Eu deitei naquela conhecida mesa de falso couro do médico, levantei minha camisa, esperei para que a geleia gelada fosse aplicada. Nós dois estávamos tontos de ansiedade. Nas nossas mentes, nós não nos importávamos se você era um menino ou uma menina. Era a excitação de atingir outro marco na gravidez que era eufórico. O médico começou a descrever seu batimento cardíaco, sinais vitais, contar os dedos dos pés e das mãos, tudo enquanto nós observávamos você nadando pacificamente na tela de projeção. Já treinado na teatralização do processo, o médico esperou até o finalzinho da consulta para perguntar se nós queríamos saber o seu sexo. Nós inspiramos e dissemos sim. Com os olhos brilhantes da certeza do nosso entusiasmo, ele disse: está vendo isso aqui? Isso é um pênis. E ali está o escroto dele. Você está gerando um menino. Minha respiração parou momentaneamente e calafrios percorreram meu corpo. Eu forcei um sorriso. Eu já amava você profundamente. Mas saber que você era um menino e não uma menina me paralisou de medo. Quando estávamos saindo do consultório do médico, seu pai olhou para mim e perguntou: você está bem? Como se ele soubesse que minha cabeça estava girando com as emoções que eu estava apenas começando a entender. Eu forcei um outro sorriso e respondi: sim, eu estou bem. E fui ao banheiro para me recompor. Eu lavei meu rosto e tentei sair dessa sensação de vertigem que eu estava sentindo. Mas eu não podia afastar a dor surda de tristeza que eu sentia e não podia entender o porquê. A boa feminista em mim repreendia: sexo é uma construção social, recomponha-se. Mas a sensação fria permanecia. Quando eu estava saindo da clínica para a calçada ensolarada, a sensação fria se transformou em pânico. Envergonhada, eu tentei esconder isso de todo mundo, do seu pai, dos seus avós e meus amigos. Eu não queria que ninguém soubesse que saber que você era um menino me deu uma sensação de pavor que eu não podia entender ou explicar. Eu comecei a fazer pequenos comentários para a nossa família que davam uma pista do meu sofrimento emocional. Eu poderia dizer coisas como: eu não tenho a menor ideia sobre o que fazer com o menino. Nós não temos nenhum menino em nossa família, mas minha mente não podia ou não permitia que eu colocasse em palavras o indizível terror que eu sentia. Eu estava em estado de choque e demorou muito para que eu entendesse o porquê. Foi somente em fevereiro de 2012, depois que você nasceu, essa bela e extraordinária pessoa que você é, e já estava nesse mundo por quase 1 ano, que eu comecei a confrontar meu segredo vergonhoso. Esse dia foi o dia em que Trayvon Martin tinha sido baleado e assassinado. E eu ouvi sobre as circunstâncias da morte dele. Quando eu ouvi essas notícias, eu sentei e chorei. Eu chorei por ele, eu chorei pela família dele, eu chorei pela pessoa negra e pelas pessoas negras em todos os lugares. Mas, acima de tudo, eu chorei por você. Eu, uma mãe negra de um menino negro, entendia e conhecia a dor que Sabrina Futtle, mãe de Trayvon Martin, estava sentindo e experimentando, através de um intenso sentido de empatia diaspórica que atravessava e cruzava o tempo e o espaço. E eu estava petrificada pelo pensamento de perder você, ou ser mais uma mulher negra perdendo mais um filho negro.
Novamente, outro assassinato de outra criança negra, mal interpretado como homicídio, justificado, me forçou a confrontar o pânico secreto e tendencioso com relação ao gênero sobre a maternidade negra que eu tinha carregado comigo desde que eu era uma criança. Por mais irracional que isso pareça, a descoberta de que você era um menino me fez sentir como se você estivesse recebendo uma sentença de morte. Eu sabia naquela época, como eu sei agora, que meninas negras também são desproporcionalmente impactadas pela violência policial. E eu também sabia, como Jamila Aisha Brown observa, que essa realidade é invisível e silenciada. Nós nunca devemos esquecer Ayanna Stanley Janney, Rika Bound, Malaika Brooks, Shaisha Akins, mulheres negras assassinadas e imensunavelmente prejudicadas pela polícia, cujas vidas relembram a sempre tão frequente realidade de violência estatal contra as mulheres negras nos Estados Unidos. E a realidade da violência policial contra transgênero é literalmente inconcebível na nossa sociedade onipresente, mas invisível para a maioria de quem não é parte dessa comunidade. Entendendo tudo isso e reconhecendo as óbvias contradições inerentes ao meu medo, eu ainda não consegui afastar o sentimento de tristeza e desamparo associados ao fato de trazer você a esse mundo. Na minha mente traumatizada e irracional, maternar meninos negros era um luto iminente. E a empatia que eu sentia por mulheres como Sabrina Fulton, Mamie Till e Laura Nelson tornou isso ainda mais nítido. Mas meus sentimentos não se originaram e não nasceram apenas no modo hegemônico que blinda a real letalidade da supremacia heterorraxista. Eles também se originaram dos crus e dolorosos sentimentos de amor que eu tenho por você. Silenciosamente, quase inconscientemente, por anos, eu tinha desenvolvido um senso de vida e amor que estava sendo moldada por minhas preocupações com os assassinatos sem sentidos de crianças negras. Os Estados Unidos e o Brasil são dois lugares que são lares para mim, e os dois matam meninos. Entendendo, pesquisando e escrevendo sobre morte negra, eu me vi paralisada com o medo da perda. Antes de eu me tornar a mãe, eu podia compartimentalizar aquele sentimento, distanciá-lo. Porém, depois que eu me tornei mãe, eu não podia mais distanciar de mim as realidades de violência com as quais eu tinha começado a conviver. Mesmo quando você crescia no meu útero, eu inconscientemente comecei a triturar as estatísticas na minha mente, numa tentativa de criar um cenário de que, de algum modo, pudesse fazer a sua sobrevivência mais provável. Depois de dedicar anos me posicionando, pessoal e politicamente, contra a violência policial, contra pessoas negras no Brasil e nos Estados Unidos, e traçando a genealogia da tortura e da morte da população negra, a partir da escravidão no hemisfério americano, até linchamentos e grupos de extermínio, eu passei a aceitar que o mundo toma meninos negros das suas mães, frequentemente na frente dos olhos delas, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, mas ainda assim muito cruel. Eu conheci as mães do Canabrava, eu conheci mães do Brasil inteiro, mães de anjos, mães de meninos, de adolescentes negros. Nos olhos delas eu vi a morte em vida. Eu vi a morte em vida que acontece quando a alegria da sua vida é sugada pela supremacia branca. Desde que você nasceu, eu tenho lutado contra o terror que eu senti naquele dia em que eu descobri que você era um menino. E agora seu irmãozinho está aqui. Minha jornada para superar esse terror tem se tornado mais intensa. Ainda assim, lindamente, misticamente, você tem me ensinado a desmentir os meus medos. E apenas amar você, reconhecendo que Audre Lorde disse muito anos atrás, se você não pode amar e resistir ao mesmo tempo, você provavelmente não sobreviverá. Para sobreviver, crianças negras na América devem ser criados para serem guerreiros. Então, minha promessa a você é criar você como um guerreiro, porque essa é a única coisa que eu posso fazer. E entender que esse é o meu jeito de amar você em cada passo do caminho. Cada dia que você vive, ama, sorri, gargalha, ri e chora, nos seus olhos brilhantes, você carrega a felicidade de Olorum. E eu sou relembrada de que você voltou para lutar mais um dia. Você e seu irmão não são meus, mas um dia vocês vão fazer crescer e vão se tornar ferozes guerreiros por verdade e justiça. E esse é o meu trabalho. Bom, e assim...
A gente encerra mais uma noite dessa programação aqui do Omodê, no Sesc Bom Retiro. Queria agradecer muito a oportunidade de trocar com essas duas mulheres, de poder ouvir, aprender com vocês. Muito obrigada. Agradecer também as nossas companheiras aqui, que possibilitaram essa acessibilidade em Libras aqui hoje. Acho que as meninas depois vão dar o nome delas, né? Que eu não estou com ele anotado aqui. E agradecer a presença de vocês, né? Esse momento de troca que a gente pôde ter aqui. Fica o convite, né, para vocês seguirem acompanhando a programação, que está muito bonita, que também contempla uma exposição. Enfim, eu acho que depois você vai contar um pouquinho mais, né, da programação. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Nós agradecemos aqui a presença de todas, todos e todes, da mesa e também das intérpretes de Libras, Amanda e Gabi. Convidamos a todos para o próximo bate-papo, que acontece na semana que vem. Cultura e Arte para Infâncias Negras, com Lucélia Sérgio e Saloma Salomão, e com a mediação da Maíra Caroline Martins, dia 30 de agosto, quarta-feira, às 19h. Nós lembramos que o Sesc Bom Retiro conta com serviço de transporte gratuito para a Estação Luz, com saídas rotativas no primeiro subsolo. Uma ótima noite a todas, todes e todos.